A lua cheia refletia sobre as águas negras do rio Tapajós, e as luzes coloridas da festa junina tremeluziam na pequena vila de São Jerônimo do Norte. A comunidade ribeirinha celebrava como todos os anos, com quentão, quadrilha, fogueira e, claro, muito forró. Mas naquele ano algo estava diferente. Um cheiro estranho vinha do rio, e os espectadores mais antigos se recusavam a lançar seus barcos nas noites de festa. Lívia, de 17 anos, era filha de Dona Marlene, a costureira da vila, jovem, sonhadora e cansada da vida simples. Ela adorava dançar e sempre se encantava pelos forasteiros que apareciam durante o mês de junho. Naquela noite, enquanto a quadrilha animava os convidados, um estranho surgiu entre as barracas. Usava um terno branco, um chapéu elegante e tinha os olhos mais escuros que a noite. A pele era pálida demais para alguém do norte, mas o sorriso era magnético. Ele se apresentou como Daniel. Daniel dançou com Lívia como se soubesse cada movimento da música. A cada passo ela se sentia mais leve, como se fosse levada por uma força que não podia entender. Marlene observava de longe, o rosto tomado por um pavor inexplicável. Ela conhecia aquelas histórias. O boto estava de volta. Naquela mesma madrugada, o corpo de um dos músicos foi encontrado boiando à beira do rio. O delegado atribuiu a cachaça e o afogamento, mas a vila começou a murmurar. As velhas diziam que ouviram a flauta tocando sozinha, vindas das águas, e viram uma sombra nadando sobre a superfície, mesmo sem barco por perto. Lívia desapareceu na segunda noite. Marlene vasculhou a vila inteira, mas ninguém a viu sair. Então foi até a margem do rio e encontrou uma fita do cabelo da filha entre as raízes de uma árvore submersa. Foi quando ouviu a canção, uma melodia doce, triste, mas hipnotizante, ecoando debaixo da água. A sombra de um homem de terno branco surgiu entre as ondas, depois o focinho rosado de um boto. Marlene tentou avisar, mas a vila não quis ouvir. Diziam que ela estava louca, tomada pelo luto. Porém, outras moças começaram a sumir nas noites de festa, sempre após dançarem com um homem desconhecido, sempre depois de ouvirem uma canção que não vinha de nenhum instrumento. Numa última tentativa, Marlene procurou uma antiga benzedeira do vilarejo, Dona Áurea, que revelou um segredo sombrio. Daniel não era apenas um boto encantado, ele era um espírito antigo, um castigo do rio por um pecado esquecido. Alimentava-se da juventude das moças, seduzia com um toque, com a dança, com promessas de amor eterno, mas a cada alma levada, a água escurecia mais. Na última noite de São João, Marlene foi à festa armada com um terço, um espelho e sangue de peixe-boi, como Dona Áurea mandou. Quando Daniel apareceu, Marlene o enfrentou no meio da festa, jogou o espelho diante dele e todos viram sua verdadeira forma. Uma criatura com olhos negros como poços sem fundo, dentes afiados como anzóis e pele úmida e rosada, pulsando como carne viva. Daniel fugiu para o rio, urrando como um animal ferido. Mas naquela mesma noite, os fogos da festa estouraram sobre o céu silencioso. Nenhuma música tocou. As moças continuaram sumindo nos anos seguintes, mas nunca mais em São Jerônimo. Até hoje, quem anda pelas margens do Tapajós nas noites de junho jura ouvir uma canção triste, como um lamento. Dizem que é a canção do boto e que ele ainda espera pela próxima Lívia. O povoado de Pedra Clara era cercado por lendas, mas nenhuma era mais temida do que a do boto cor-de-rosa. Durante as festas juninas, quando os fogos riscam o céu e a música explode em cada esquina, os antigos recomendavam que as moças evitassem os estranhos, especialmente os charmosos, os que usavam branco e não tiravam o chapéu. Mas como toda lenda, poucos levavam isso a sério, até que nasceu Arthur. Maria de Fátima era uma jovem doce e recatada, nunca teve muitos pretendentes, até o dia em que conheceu um homem misterioso que apareceu na festa de São João. Ninguém sabia de onde ele viera. Dançaram a noite inteira. No dia seguinte, ele desapareceu. Meses depois, Fátima descobriu que estava grávida. Ela jurava que não se deitou com ninguém. Dizia que o homem era como um sonho, que seus olhos eram escuros demais e que no fim da dança ele levou até a beira do rio. E ali ela desmaiou. Todos disseram que era maluquice, que era culpa da vergonha. Mas quando Arthur nasceu, os mais velhos estremeceram. O menino tinha os olhos negros como a noite sem lua. Durante a infância, Arthur era diferente.
nunca chorava, nunca adoecia, e quando ficava nervoso as águas do poço estremeciam. As mulheres mais antigas diziam que ele era filho do rio, que havia sangue de encantado correndo em suas veias, e conforme crescia as coisas pioravam. Aos 12 anos Arthur começou a desaparecer por noites inteiras. Fátima o encontrava molhado, coberto de limo, com cheiro de rio. Quando perguntavam onde ele estivera, ele respondia com os olhos vazios: visitando meu pai. O medo começou a tomar a vila. O povo começou a sussurrar: é o filho do Boto. Na festa de São João seguinte, Arthur desapareceu por 3 dias. Quando voltou, não era mais o mesmo. Sua pele estava pálida demais, a voz era grave e andava com o olhar de quem vê mais do que os outros. E a cada noite visitava uma jovem diferente da vila. 3 engravidaram, mas perderam o bebê após pesadelos terríveis. Todas elas diziam sonhar com um rio escuro, onde um homem sem rosto as chamava de escolhidas. Foi quando Fátima procurou o velho padre Lucas. Ele sabia da história do Boto. Contou que de tempos em tempos o encantado deixava descendentes para preparar seu retorno. E quando o filho do rio completasse 18 anos, ele se tornaria um canal, uma ponte entre o mundo dos homens e o mundo das criaturas aquáticas. A vila seria tomada pelas águas e pelos espíritos afogados. Na noite do aniversário de Arthur, durante a maior festa de São João já feita em Pedra Clara, começou a chover sem parar. O rio subiu mais de 2 metros em poucas horas. As pessoas correram para a igreja, mas Arthur não. Ele caminhou até o centro da vila, parou sobre a cruz de fogos e tirou a camisa. Sua pele estava brilhando e o peito pulsava como se algo batesse de dentro para fora. Fátima, chorando, o enfrentou, pediu que ele parasse, que lutasse contra aquilo, mas o menino, com os olhos completamente negros, apenas respondeu: ele está chegando. Naquele instante o chão tremeu, o rio invadiu a vila como se fosse uma serpente viva. Da água ergueu-se uma criatura enorme, com olhos humanos, focinho de bota e corpo feito de carne e limo. Era o pai, era o Boto verdadeiro, e ele viera buscar seu legado. Mas Fátima, num último ato de desespero, correu até o filho e cravou nele uma faca feita de prata. O grito que se seguiu partiu os céus. A criatura do rio desapareceu como um redemoinho, e Arthur desfez-se em gotas de água, como se nunca tivesse existido. Desde então, nenhuma festa junina foi feita em Pedra Clara. O rio ainda corre, mas ninguém se aproxima dele à noite. E dizem que às vezes é possível ouvir um choro infantil vindo das águas, um choro que pede para voltar. Na vila de Santa Lúcia do Pará, as festas juninas eram consideradas as mais belas da região. No alto de um morro, rodeado por seringueiras antigas, erguia-se um salão comunitário, onde a quadrilha dançava noite adentro. Foi ali que tudo começou. Letícia era filha do coronel Jandir, o fazendeiro mais rico do vilarejo, prometida desde pequena a um rapaz da capital. Ela sonhava em escolher seu próprio destino. Nas vésperas do arraial, ela brigou com o pai, disse que fugiria com o primeiro homem que fizesse seu coração bater, e naquela mesma noite, ele apareceu. Vestido de branco, com olhos que pareciam conter o próprio rio, o forasteiro a chamou para dançar. Letícia se apaixonou na primeira volta da quadrilha. O povo todo o viu, e o mais estranho, ninguém soube dizer de onde ele veio ou para onde foi. Só sabiam que ele prometeu voltar na noite seguinte com alianças. Mas o padre da vila, homem idoso e sábio, reconheceu algo sombrio naquele encontro. Revirou seus livros antigos e encontrou um trecho esquecido. A noiva prometida ao Boto trará morte ao primeiro que tentar impedi-la. Ele tentou alertar o coronel, mas já era tarde. Na segunda noite, o estranho retornou, e com ele, o rio inteiro parecia ter se aproximado da vila. A umidade tomou conta do ar, as lamparinas não acendiam direito e a fogueira não pegava fogo. Letícia vestia branco, como se fosse se casar. Estava em transe, os olhos vazios e os pés descalços. O coronel tentou impedi-la, gritou, puxou-a pelo braço, e foi então que ele morreu, fulminando por uma parada cardíaca, dizem uns. Outros juram que viram o forasteiro sussurrar algo no ouvido dele antes de um jato de água sair de sua boca. Letícia seguiu o forasteiro até a beira do rio, onde desapareceram juntos nas águas. Nenhuma busca encontrou o corpo. 3 dias depois, o padre foi à margem e encontrou um véu branco entre as raízes e um colar de escamas rosadas. Desde então, em toda festa junina, uma mulher vestida de noiva é vista dançando sozinha no salão vazio de Santa Lúcia. Quem a
observa de perto, percebe que seus olhos não têm pupilas e que atrás dela sempre há pegadas molhadas de alguém que não se vê.